com suas Bíblias comigo, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo é escrito em São Mateus, capítulo 25. São Mateus 25. São Mateus 25, para nossa meditação nesta noite. São Mateus, capítulo 25, verso 1 ao verso 6. Estava com essa palavra já em meu coração desde quando estava aqui na hospedagem. E chegar a casa, Deus confirmou através da apresentação das damas, não? Deus ele tem uma palavra para nós outros, amém? São Mateus capítulo 25, que encontrou, confirma com amém. Parábola de las 10 virgens, diz a palavra do Senhor. Então o reino de los cielos será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram a receber al esposo. 5 de ellas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não tomaram consigo aceite. Mas as prudentes tomaram aceite em suas vasijas, juntamente com suas lâmpadas. E tardando-se o esposo, cabecearam todas e dormiram. E à meia-noite se ouviu um clamor: aqui viene o esposo, salí a receber-me. Amém? Podeis tomar seus assentos, amados irmãos, glorificando ao Senhor Todo-Poderoso. Amados, quero já dar uns agradecimentos nesse momento. Quero alabar a Deus por a vida de nossos amados pastores. Aqui estou o pastor Sebastião Góes, não? Sou de sua esposa, nossa missionária Rosiclésia, não? Glória a Deus. E também a seus filhos. Que Deus lhe bendiga poderosamente esta família. Amém. Que com muito amor nos ha recebido acá em Trujillo, verdade? Ha aberto a porta de sua intimidade, nos ha recebido como rei, irmãos, verdade? E chegando aí na hospedagem, verdade? Um mimo tão bonito na recepção. Glória a Deus, isso hace muito em Brasil, não? Nós costumamos fazer isso também. E é diferente quando hace com nós outros, não? Sensação diferente, não? Sempre fazemos também, muitas vezes, quando vêm irmãos de Brasil. E na alegria, este carinho, Deus lhe bendiga, me senti muito importante. Deus lhe bendiga poderosamente. Graças à igreja, a Assembleia de Deus Servite de Paz. Amém. Alegria de estar aqui com vocês, marcando história. Vocês estão cumprindo 13 anos, não? Você é pré-adolescentes, não? Aleluia. 13 anos de vitória. E os anos vão passar. E quando vocês terem as bodas de prata, 25 anos, vai recordar os 13 anos e vai recordar do pastor Felipe Arquimedes, que marcou a história com vocês. Amém. Estar aqui é marcar a história também. Sempre você recordar da história da igreja. Isso é marcar a história. Eu me sinto muito contente em poder marcar a história com vocês, poder gozar com vocês de mais um ano que Deus ha dado para vocês. Amém? Deus lhe bendiga. Também a meu amigo pastor Douglas Santana, nome dele importante, não? Douglas Santana. Aleluia. Deus lhe bendiga, pastor Douglas. Também sua esposa, a missionária Jamil. Também suas irritas, verdade? Eloá e a Maria. Glória a Deus. Deus lhe bendiga. Tivemos com eles também a câmera em julho. E através do pastor Douglas conhecemos o pastor Sebastião. Passou rapidinho acá. E com Deus não tem coincidência. Com Deus tem propósitos, não? Então estar aqui é um propósito de Deus. Deus lhe bendiga e seus amigos. É difícil predicar com ele cedo também, né, irmão? Predica, né? É uma bendição. Deus lhe bendiga. Também ao Ministério de Alabança, LDN, eu mirei no banner assim, não? LDN é que eu não sei os nomes, não? Deus lhe bendiga, amados, também, pela segunda vez, verdade? Pensa, hermanos, e uns muchachos que alaban a Deus, ellos tienen la ceia del cielo, la clave del cielo, hermanos. Ele alaba a Deus, abre no céu, hermanos. Deus lhe bendiga poderosamente também, é um honor estar aqui também com os irmãos. E também minha família, hermanos. Sempre que pode, minha família me acompanha quando não estou, me sinto que estou solo, não? Que falta algo, um pedacinho de mim, pero não é sempre que pode vir por colega de los chicos, não? Eu alabo a Deus pela vida de minha esposa. Já estamos juntos aí há 18 anos, verdade? Aí com enamoramento, pero 14 anos casados, não? Com 3 filhos hermosos, ao Davi, de 12, ao Júnior, nosso gringo, que tem 9 anos, e Manu, que minha hijita é peruana, irmã, nasceu acá. É peruana e brasileira, doble nacionalidade, mas é mais peruana que brasileira, irmãos. Come de toda acá em Peru, não?
estou muito contente, aproveitei. Eu ia venir solo, eu e minha esposa, solo eu não. Pero aí, como temos um anexo em Chiclayo, eu tenho que ir a Chiclayo porque vou a Brasil e tenho que visitar este anexo onde temos um missionário que abrimos este ano esta obra. E aí eu aproveitei a oportunidade, já ia para o Rio e aproveitei esta oportunidade de poder vir com minha família, porque de aqui seguiremos enviar a Chiclayo para poder visitar nossos missionários que estão allá. Amém? Por isso eu me gosto por ter minha família com nós outros também. Amém? Atraído também um saludo de nossa igreja aí em Lima. Estamos em atividade cerca do mayorista produtores, cerca da metropolitana, e teremos em esta obra nossa Assembleia de Deus, Missão Internacional. Amém? Estamos acá, já vai cumprir 30 anos esse ministério também em Peru. Somos de São Paulo, Brasil, no interior de província São José do Rio Preto. Pastor Wanderlei Melo, nosso presidente. E eu sou o 6º missionário brasileiro. Não tenho o privilégio de ser um pioneiro como pastor, que é o primeiro, não? Isso aqui é tremendo, não? Eu sou o 6º missionário, já vamos cumprir 6 anos que estamos acá em Peru e toda vez estou aprendendo a falar espanhol com vocês. Mas vocês estão me entendendo? Disse amém. Amém. Deus ha dado interpretação para vocês, não? Simplesmente já entende todo, não? É igual o dia de Pentecostes, não todos estão entendendo o idioma, mas o Espírito Santo é tremendo, não? Mas recebo o saludo, eles enviaram o saludo a vocês. Vocês recebem os saludos, amém? Amém. E o pastor Elvis também deu saludo ao pastor Douglas e ao pastor Sebastião, pastor Elvis Missão Refúgio. Ele hace teologia com nós allá em Edad. Ele envia o saludo aos pastores allá, verdade? Ele queria venir, mas ele teve seus compromissos, não pôde vir, mas ele enviou o saludo, amém? Amados irmãos, bueno, já agradecer a todos, amados irmãos, quero agradecer a Deus. Estamos acá em esta nação, como he dicho para vocês, através de uma promessa também do Senhor. Deus nos ha traído aqui antes da pandemia, 40 dias antes da pandemia. Estamos aqui todo por uma visão, verdade? Assim como diz o pastor, verdade? Deus nos chamou antes, verdade? Já habla, pero Deus prepara, verdade? Filhos de pastores, eu sou filho de pastores, mas meu papai é apartado, minha mamá missioneira. Agora volveu o Senhor, meu papá vive no Brasil, minha mamá vive em Bélgica, em Europa. Está agora volveu aos caminhos do Senhor. Ou seja, famílias que estavam bem, pero separados, e só eu e minha casa, somos 4 irmãos, todos são músicos, e sou o único que permaneceu em minha casa. Eu não tenho um testemunho de ex-matador, ex-extorsionista, ex-bruxo, não tenho esse testemunho para te impactar. O maior testemunho que tenho é: Deus me guardou na igreja. Eu nasci crente, sou crente e vou subir crente, não? Esse é o maior testemunho que Deus me ha dado. Deus me guardou na igreja, verdade? E não tenho nenhuma curiosidade. E hoje eu tenho 35 anos que eu solamente estou na casa do Senhor. Pero eu, verdade, como um bom jovem, como profissional, verdade, tentando buscar isso na universidade de Direito para ser um advogado, um juiz, queria ser, pero Deus abençoou a universidade, é a missão. Minha esposa também queria ser administração, trabalhar por um médico. Tu sonhas ser medicina como as hijas de pastor. Ela falou assim: minha esperança, eu também quero ser doutor. Era tu sonho. Esse sonho um dia vai ser, em nome de Jesus, não? E estávamos bem, né? Líder de jovens por 11 anos, fui líder de jovens por 11 anos. Tesoureiro por 7 anos, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa. E também, amados irmãos, líder de adolescente por 1 ano. Também fui. E ele sempre foi líder de mais dos ninhos. Sempre aprendi com a Marta Costa, aprendi em São Brasil, para poder ter uma boa profissão. Mas eu também sou técnico de internet, técnico de Brasil, chamado de Speed, que trabalhava em navio. Ou seja, curso de supervisão de produção de qualidade. Lá em NR10, por eu trabalhar como Cruz do Sul, eletricidade, sou eletricista de formação, verdade? Todas essas profissões Deus falou, tu não vai ser nada. E aí Deus falou para mim, quando estava em Brasil, diretor da rádio web de nosso ministério, allá em Brasil, e quando estava entrando na central, Deus falou comigo, pastor, predicador, predicando em Brasil como evangelista, dirigindo um programa todo sábado, café com palavra de rádio, e eu chegava allá, minha pastora me estava em comedor, e eu passei, ele falou: Felipe, senta aí, quero falar contigo. E quando o pastor fala, quero falar contigo, o coração não, empieza, não, fuerte.
porque que será que o pastor quer falar comigo? E ele fez uma pergunta, 20 de novembro de 2019. Felipe, tu tens desejo de fazer missões? Eu falei, pastor, toda a nossa vida queremos fazer missões, trabalhamos já, dirigi a igreja. Esta igreja é a terceira vez que eu sou pastor, a terceira igreja que eu estou pastoreando. Assumi com 27 anos a primeira igreja, sendo líder de jovem de todo o ministério de campo. E pastoreando a primeira igreja, começamos de 6, abrimos uma nova obra e com 1 ano e 5 meses foi para 89. Para a glória do Senhor. Fui para outra igreja, começamos com 12, já tinha 4 anos na igreja, com 12, de 1 ano e 5 meses também, foi para 120 pessoas. E aí Deus começou a prosperar em Ayabi, no Peru, onde estamos. E aí quando ele falou para mim que eu quero ser missionário de desceu, eu falei, pastor, sempre temos descer, hablamos de missões, ministério missionário. Nós somos mais menor como a igreja de pastor, temos em 16 países, 250 missionários, cuidado por Brasil, uma obra missionária muito bonita em São Paulo. E aí nós conhecemos a obra missionária, hablamos de missões. Ele pastor falou, tu tens desejo de ser missões? Eu falei, amém, pastor. Pensava que o pastor estava falando por falar. Ele falou, porque estou orando já há 1 mês e meio, orando e ajudando por a obra de Peru, que o missionário que está em Peru, tem 7 anos, vai volver, e eu estou orando e Deus habla seu nome em meu coração. Eu falei, meu nome sim, seu nome. E eu falei assim, uau, pastor, minha esposa estava embaraçada de 5 meses de Manu, e eu tinha já vindo na estátua em Brasília, em casa alquilada, todo preparado, um auto, todo preparado, entrando na universidade, e de repente ele falou assim, Deus habla seu nome. E sabe o que é gracioso, Felipe? Eu tenho 3 famílias disponíveis para ir à missão. Detalhe, aprendi algo com meu pastor, missão não é para quem queres, é para quem Deus te ama. Porque missão não é turismo, não é passeio. Quem não é chamado, regressa. Mas quem é chamado por Deus, passa por la prueba, como em tempos de guerra, não para de lutar. Eu estou aqui não porque eu queria, é porque Deus me chamou para estar em essa nação. E aí eu falei, amém, pastor? Se Deus mostrou para ti, amém, pastor, Deus mostra a tua família. Felipe, aí tu aceita o desafio, minhas pernas temblou, porque em Brasília falava de missões, Coreia do Norte, vai vir casa de madeira, vai passar hambre, porque algumas pessoas chegam em Brasília e tocam terror em missão, e missão de terror. De missão também é tremendo, é ser embaixador de Cristo, mas algumas passam sempre miséria em visão de missionário. Então eu tinha temor de missões, de ser missionário, não? Então eu temblava, pero meu pastor falou com tanta fé, e eu confio que meu pastor ora, porque ele foi missionário em Nicarágua, então ele sabe do que está dizendo. Então eu falei para ele, pastor, Deus mostrou, ele falou, mostrou. Então você pode me enviar a este deserto, que deserto vai florescer, pastor. Eu confio em ti, eu confio que tu oras. Aí ele falou, amém, pero não tenho passaporte, não tenho, pastor, solamente tenho aqui, sou do interior, província, você é um chico de chácara. Eu falei para ele, não, estou por acá, não há como, não tenho passaporte. Ele falou, então você vai sacar teu passaporte, habla para tua esposa, pero não para sua família, seus parentes, espera o tempo. Era 1 ano para ser, foi 2 meses. Pero que passou? E agora eu tenho uma missão. Eu falei, ok, pastor, eu irei, pero tenho uma missão, falar com a esposa que está embaraçada. Eu falei para o pastor que irei, pero não perguntei para a esposa. Ele falava com a esposa. Eu saí, cerrei a rádio, foi 9 da manhã, cheguei a minha casa. Quando eu cheguei a minha casa, meia hora, 9:30, eu tinha recém-despertado, preparando o café. Eu quedava 3 vezes tentando, abro ou não abro. Levantava, quando ia lá para ela, eu tive coragem de ir à porta e volvi a sentar. Estava na lavadeira, levantei para falar com ela. E aí eu não tive coragem. Hasta aquela terceira vez, eu falei, eu tenho que dizer para ela. Quando eu levantei e me fui falar, ela mirou para mim e disse assim, amor, eu tive um sonho. E eu falei, como? Um sonho? Então vamos fazer algo? Cuenta tu sonho. Eu tenho algo para dizer de pastor presidente. Ela falou assim, ok, que raro. Eu tive um sonho raro, um pouco estranho. Eu falei, qual era o teu sonho? Eu sonhei que nós outros éramos pastores missionários em outro país, em outra nação. Eu quedei assim, como? Sim. E como é teu sonho? O sonho é um pouco largo, mas vou resumir aqui. Ele falou assim, eu mirei uma cidade gris, na cidade nublada, não tem muito árbol, muito polvo, lima. E
detalhe, nós nunca miramos Peru. Peru é como, para nós, como era vários países, é como tu falar assim, Porto Rico, o que tem em Porto Rico? Não sei, Nicarágua, entende? Às vezes tu conhece pouco. A única coisa que conhecia de Peru era, falava de Peru, conhecia Machu Picchu e Paulo Guerreiro. Porque ele jogou em Brasil, e todos conheciam, atraído o Mundial para o Corinthians, não? Todos Flamengo. Por aí eu conheci de Peru, não conhecia Peru, não sabia como era, nada. Só Machu Picchu e Paulo Guerreiro, o peruano, mundial. Aí conhecíamos falar de algo de Peru, porque eram muitos países. Então, e sabia que o cristiano tinha como em outros países. Então, quando o pastor, falou isso, era gris, assim, aí ela teve esse sonho que era gris, não ouvia muito, parecia, não tinha muito árbol, era uma cidade um pouco estranha, um barro, algo assim. E eu assim, e aí de repente o sonho é largo, mas ela me deu um grande templo, uma carpa em construção, de tal que nossa igreja madre, acá em Lima Central, não é alquilado, pagamos quase 4.000 allá, e não é alquilado, Pereira virou um templo próprio. Eu mirava um templo em construção como na carpa, e eu mirei a igreja de 4 filas de bambutinas, e quando eu mirei, tinha um grupo cantando, como a alabança, e tu era o pastor, porque tu estava cantando, dançando com eles. Eu creio que é África, não era África, eram os irmãos com a roupa parecida de África cantando, papito lindo, tu me conhece, porque estou cerca de ti. Ela virou assim, e quando virou, aí ela falou assim, mas antes de eu ingressar nessa igreja, quando eu estava, o sonho mirou, e eu mirava bastante hermanas, pequenas, barrigas, pequenas. E elas veniam bastante com uma roupa, falavam em outro idioma, eu não entendia. E mira como Deus hace, falando com ele do sonho. E aí chegava para mim e chegou com uma manta era rojo de arco-íris, era uma cosquinha. E eu barrei porque elas eram barritas e puso sobre mim uma manta atrás que era roja com arco-íris, com colores de arco-íris. E quando puso sobre mim, elas falavam com o idioma dizendo assim para mim: a partir de agora, ustedes hacen parte de nuestro pueblo, ustedes hacen parte de nuestra nación. E este pueblo me llevava a la igreja que era esta igreja. E eu despertei. Mientras ela falava, eu chorava. Porque ela falava assim, ó. Ela falou, por que tu estás chorando? O que o pastor ha dicho para ti? E eu falei assim, ó. ¿Es esto qué, Felipe? ¿Qué estás hablando? ¿Es esto? E eu bromeava que íamos cambiar de igreja, não? E ela assim, outra vez, que tu estás falando? Está bromeando outra vez comigo, como das outras vezes? Não estou falando sério. Mas que o pastor falou contigo? Que nós somos a próxima família missionária que vamos ao Peru. Aí começou a rir e chorar, porque está embaraçada. A doutora tudo listo, preparado. Aí eu falei para ela, e agora, meu amor? Tu vas? Aceita? Ela falou para ela, limpou as lágrimas como a hora está cedo. E ele falou assim para mim, disse assim, se Deus falou com o pastor, vamos. Era para ser um ano. Entrei em todas as escolas de idiomas para ser, chegava, por favor, executivo, um ano, e depois vivi em outro país. Já chegava assim. E eu conheci o idioma espanhol. Aí, sabe o que passou? Foi 2 meses. Foi rápido, de 20 de novembro, chegamos acá em Peru, 23 de janeiro de 2020, chegamos para cá, deixamos tudo, minha casa era um alquilado do tesoureiro que tem casa, era sua casa que eu estava vivendo, eu deixei a casa com os muebles todos para ele, meu auto, tinha um auto em Brasil, Volkswagen, que era um bom bola, cheguei ao aeroporto com meu auto, cheguei para ele, pastor, está aqui a chave, ó, foi aí ao estacionamento, aqui está a chave de meu auto, tome aí. O pastor falou assim, Felipe, tu queres que eu vendo suas coisas, vendo tu auto e te envio dinheiro para te enviar allá? Eu falei, não, pastor, o Deus que falou contigo, falou com minha esposa, é o Deus que vai me honrar em El Peru. Solamente pegarei as maletas, 12 ricos, Davi com 7, Júnior com 4, Manu 5 meses na barriga e com a fé em coração junto com minha esposa e chegamos acá. Queridos, hoje vou cumprir 6 anos agora em venir acá que estou em Peru. Você vai cumprir 5 anos e meio, ou seja, 30 anos que estava em Brasil. Nesses 5 anos e meio eu sou mais próspero em El Peru, em 5 anos e meio, do que estava em Brasil, porque ser cuidado de Deus, Ele é o melhor patrão que há. Melhor coisa que você e tu está mirando um muchacho de pastor que tem trauma de dirigir igreja, porque eu sofri mirando meus papás.
E eu mirava os sapatos, tentei chegar com o sapato branco na igreja, e as pessoas diziam assim: me dízimo paga no sapato. É tu não poder uma foto da McDonald's, Burger King, e dizer assim: que bonito, o pastor come mole e eu como eu. Sabe que tem pessoa que não desmava, eu que nem comprava, falei: papá, eu vou estudar, vou ser um juiz federal em Brasil, vou ganhar bem, vou ser um dizimista, vou congregar na igreja, mas nunca a igreja vai dizer que cuida de mim, porque não vou passar o que tu estás passando. Pero Deus, Ele cambia mis traumas. Deus falava comigo: Felipe, não é para o homem que tu trabalhas, é para mim. O tempo de tu trabalhar, porque eu estava na telefônica, ganhava muito bem, e um dia na prédica Deus virou uma jovem, quando terminei o culto, fui orar por uma cola de pessoas, e chegou na irmã, cheguei atrasada em este dia, e um dia a jovem virou para mim e disse assim: servo, tu chegou atrasado porque eu estava trabalhando? Sim, cheguei, estava trabalhando, cheguei acá. Deus manda dizer para ti que o tempo de trabalhar para o homem está terminando. Deus está dizendo que tu vai trabalhar para Ele integral, porque Ele é o melhor patrão que há. Eu falei: mas como assim? Eu ganho muito bem, juntando em Oieia, que era tranquilo, não tinha que ganhar mais de 5 mil em 2011. Era mais hoje. Com a profissão, ganhando bem, com benefícios. Não, na igreja não tem como pagar. Claro, ganhou muito menos do que ganhava em Brasil. Mas na vida de qualidade foi tremendo. Que essa na Europa eu fui sem pagar nada, coisa que se eu trabalhara, nunca ia ser. Porque Deus é o melhor patrão que há. Isso não é. Com isso, pastor, esse aqui é um rápido testemunho para dizer a vocês: estar aqui com vocês, eu empiezo a quedar emocionado porque eu miro, porque Deus preparou antes de estar aqui. Quizás estou dizendo isso para alguém que está também com esta mesma palavra, que está sem esperança, quizás está com temor. Deus está dizendo para ti: Deus é um Deus de promessa, Ele cuida de tua casa, Ele cuida de sua família, e se estou aqui com vocês, é um propósito de Deus. Amém? Queridos, palavra do Senhor, esse é meu testemunho para que vocês possam conhecer um pouquinho dessa história, ok? Olha, rapidito aqui, amados, palavra do Senhor abre no seu coração, parábola das 10 vírgenes. Todos nós conhecemos essa palavra, não? Essa palavra abre no seu coração porque Jesus amava falar em parábolas, verdade? Segundo mais ou menos a história, vamos ver que Jesus falou aproximadamente, porque a Bíblia nunca são números exatos, são sempre aproximadamente. Então, aproximadamente, Jesus falou entre 53 a 60 parábolas registradas. Foram outras que, diz Juan, que se for escrever, não tinha biblioteca ou livro suficiente para poder, verdade, escrever os milagres de Jesus. Mas, pastor Felipe, o que é parábola? Jesus amava falar em parábolas. Parábolas é quando eu agarro algo conhecido para explicar algo desconhecido. Jesus queria explicar o reino do céu, mas a mentalidade humana é difícil de entender, imaginar, porque vai dizer Pablo: as coisas que o ojo não ha visto e o ouvido não ha ouído e não chegou ao coração do homem, é que Deus preparou para todos aqueles que esperam sua venida. Amados, Jesus ele queria explicar algo tremendo, então ele agarrava algo de diário, um costume, um exemplo diário, para poder aplicar e fazer uma analogia, para poder explicar. Assim também é o reino de los cielos. E vamos ver que a parábola das 10 vírgenes é uma parábola que está solamente no Evangelho de Mateus. Então não encontra em outras parábolas, porque conhecemos que cada evangelho tem seu propósito. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judíos, é para eles vão entender. Por isso que Jesus, aqui na parábola das 10 vírgenes, ele vai fazer agora uma parábola sobre um matrimônio, sobre uma cultura de los judíos. Jesus vai falar para eles, comparar como é o reino de los cielos, como será sua venida, como estamos mirando Deus falando sobre arrebatamento. Então vamos ver que Jesus queria explicar como será seu regresso. Então Jesus vai buscar agora, vai dar uma analogia através de um exemplo de uma festa mais gloriosa de los judíos, que é a festa de um casamento, o matrimônio. Então vamos ver que aí ele vai dizer no capítulo 25, dizer assim: então o reino de los cielos será semejante, mira, semejante, não é literal, semejante a 10 vírgenes que tomando suas lâmpadas saíram a receber al esposo. Mira, para entendermos isso, porque Jesus vai comparar seu regresso, sua venida, verdade,
o rapto da igreja com um matrimônio. Vamos entender aqui. Para nós entender, porque Jesus compara na festa de matrimônio com arrebatamento, temos que entrar na história. Temos que entender, e eu me gusta bastante estudar, me gusta bastante ir mais profundo. Desde 17 anos eu sou maestro de escola dominical, nunca deixei. ¿Por quê? Porque sempre me encantou poder estudar a Bíblia, porque cada vez que passa os crentes estão mais exigentes, eles conhecem a palavra, e sabe quando o predicador está dando vuelta e não predica a palavra. Então eu tento sempre buscar algo para poder trazer, verdade, aqueles os oyentes, uma palavra fresca de los cielos. E fui buscar na cultura de los judíos. Por que significa, Senhor, que está querendo dizer isto? Então eu fui entender que tinha 3 etapas, 3 passos para poder realizar o matrimônio de los judíos. Quantos passos eu falei? 3. Repita comigo, 3. 3. Primeiro passo aqui, repita comigo essa palavra, tu vai falar hebreu agora, amém? Repita comigo essa palavra, diga assim: sidushim. 1, 2, 3. Sidushim. Outro, repita comigo: eirushim. Outro, nisuim. Pastor, que estou falando? Que comida é japonesa essa comida? Não, tu falou hebreu agora, mas que chique, que chévere, não? Tu falou agora palavras hebreias, não? Como diz em Brasil, hebraico, não? Então você mira, essas palavras eram passos que passavam para realizar o matrimônio judío. Então mira cá comigo sua atenção para tu depois não perder a mensagem, que é rapidinho, objetivo por la hora, para não cansar, porque meu papai dizia: melhor tu quedar com sede do que morir ahogado, não? Então vou entender a mensagem e deixar com gosto de quero mais para tu venir amanhã, senão tu não vem, não? Então vai ser resumido aqui rápido. Mira, a palavra sidushim significa escorra. Passava por as 3 partes. Primeiro, sidushim, escorra, verdade? Eirushim, preparação. Nisuim, matrimônio. E na cultura de los judíos, passava o primeiro passo de sidushim, que significa escorra. Como funcionava na cultura de los judíos? Quando iba a realizar e pensar o matrimônio, na cultura de los judíos, quem escorria a novia para casar-se não era o novio, era o padre de novio que escorria a novia para casar-se. Então, o que fazia o papai? O papai mirava que seu filho estava crescendo, estava que a barba estava crescendo, a voz estava gruesa, e o papai mirava ele sentado no sofá e dizia: este muchacho chegou a hora de casar, ele vai casar. E que o papai fazia? O papai fazia discretamente, oculto. Chegava, saía, buscava uma donzela, buscava uma chica, verdade, virgem, e buscava ela, encontrava quais se cantara, quais que se cantava com ela. Chegava hasta sus papás de la chica, de la novia, e falava com seus papás. Hacía agora um pacto, verdade, um acordo entre eles. Depois desse acordo, o papá regressava à casa. Quando chegava à casa, mirava o filho que estava aí sentado no sofá, mirava para ele e dizia: hijo, levanta-te, tu vai casar. E o muchacho levantava e dizia: como, papá? Tu vai casar. E a novia já está preparada, já escorreu a novia. E o hijo mirava assim e dizia: assim, papá. Quizás o niño perguntava: papá, como é ela? Ela é hermosa? O papá mirava para ele e dizia: mira, eu mirei que é preparada, pero se tu não lhe gustar, tem que casar sim ou sim. Ou seja, papá, então significa, se a novia não tinha dientes, pastor Felipe, manda eu tonto, mas tinha que casar com ela assim mesmo. Por quê? Porque foi papá que escolheu. Pastor Felipe, se a novia tinha peçonha, pastor Felipe, tem que casar com ela assim, dá um taco para ele, aí ela lavou os pés, mas tinha que casar porque foi o padre que escolheu. Pastor Felipe, se a novia tinha, às vezes, um mau olor na boca, como na média, verdade, peçonha, irmão, dava para ela um caramelo, um house, um traide, mas tinha que casar com ela. Por quê? Porque foi o padre que escolheu. E os judíos tinham costume patriarcal. Era papá que decidia. Papá escolheu, ponto, terminou, como diz o papá, como diz em Brasil. O papá falou, a água parou. Então
Então, falou, decidido. Então, não tinha esse costume de escolher o novio, mas era o papá, verdade? Ele escorria, pero glória a Deus. Eu vou repetir, alabamos a Deus e glória a Deus, que quem escolheu a novia para casar somos nós mesmos, não? Hoy eu escolhi esta hermosa, a mulher mais hermosa do mundo para mim, não? Glória a Deus, esses 8 anos juntos. Você conheci ela com 14 anos e começamos a namorar com 15 e eu com 17. E hasta agora estamos juntos. Ou seja, eu conheci ela, mas glória a Deus que o escorremos. Por quê? Porque o Senhor não vai fazer como isso com Adão a primeira vez, não? Para depois dizer assim, ó, oh Senhor, a mulher, o homem que tu me has dado. Hoje Deus hace diferente. Quando tu queres reclamar de seu matrimônio, Deus vai dizer assim, quando tu vai querer dizer para Deus assim, ah Jeová, o homem, a mulher que tu me has dado, Deus mira para ti, para mim, habla, não, a mulher e o homem que tu escolheu e eu he bendecido, eu não tenho nada a ver com isso, soluciona seus problemas aí, agora eres tu. Por isso, ore a Deus, haga prueba com Deus, porque depois que casa, solamente a muerte vos separa. ¿Verdad? Entonces puede escoger bien, orar bien para saber o que é, ok? Pero hoy, glória a Deus, que foi nosotros que escolheu. E mira qual era a missão mais difícil também. Então, mira, ele não o novio não escolheu. Aí que passou? Depois que agora ele não escolheu a novia, o papai escolheu. Agora que passava? Depois que o papai avisa para ele, tu vai casar, que é assim agora o muchacho agora ia agora na casa de la novia, reunia os familiares, reunia os parientes, e depois de isto, ele tinha que fazer um discurso, falar uma palavra para todos eles, e aí vai dizer a história, que alguém tinha que levantar em meio da multidão, em meio dos familiares, em meio da família, alguém tinha que levantar e dizer assim, ó, mira, ele é digno de casar com a novia, aprovado, ele passou a prova. Assim dizia a história. Depois que ele passava por a prova e alguém tinha que aprovar, ele regressava à casa. E quando regressava à casa, disse a história que o papá agora recebe ele com uma grande festa. Por quê? Não escolheu a novia. E a Bíblia vai dizer que não escolheu a novia e foi à casa e ainda teve que provar que era digno de casar com a novia que ele não conhecia. Então o padre recebe com uma grande festa. Percebe que estou dando uma história aqui para vocês entenderem como funciona os passos de um matrimônio judío para comparar o arrebatamento da igreja. Porque Jesus comparou sua venida com o matrimônio. Ok, pastor, estou entendendo, já estou entendendo da história. Agora, aplica. O que tem a ver com isso, com o arrebatamento da igreja? Bastante coisa. Mira, é a história. Quem é o papá acá? Deus. Quem é o novio? Jesus. Quem é a novia? A igreja, a humanidade. Deus também mirou de los cielos e também mirou a seu filho. E aí disse para ele: Jesus, tu vai casar. E já está escorrida a novia. Assim, quem é? A humanidade. Deus mirou a humanidade e se enamorou, se encantou. Tanto que é verdade, o texto áureo da Bíblia Sagrada, Juan 3:16 vai dizer, de tal maneira, que significa tal maneira, não há como medir, não há tamanho, de tal maneira, amou Deus ao mundo, que ha dado seu Filho unigênito, para casar com a humanidade, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida. Ou seja, Deus virou agora a humanidade e se enamorou dela, se encantou. E puedo ser sincero, ou seja, quando ele mirou a humanidade, nós outros éramos muito feios, nós outros éramos pecadores, nós somos llenos del pecado, tanto que o pecado nos deixava nós outros feios, porque tanto que é verdade que Pablo vai dizer que a natureza rime e chora pedindo restauração por el pecado. É igual, quer mirar um exemplo, quem acá conheceu Jesus depois de maior, quem acá não nasceu em la cuna evangélica, quem acá não nasceu desde niño cristiano, quem acá conheceu Jesus depois de maior, quem?
Amém, amém. Levanta lá, mano, amém, amém. Barra lá, mano. Quem nasceu cristiano desde pequeno e já sempre foi cristiano? Quem? Aí, teve outros comigo também. Eu também estou nesse paquete. Então você mira, tu vai entender melhor. Agarra uma foto tua antes de Cristo e compara uma foto agora. Sacamos uma foto agora como tu estás hermoso, hermosa, bem vestido. Agarra uma foto agora, sacamos uma foto tua e compara com uma foto quando tu não estava na igreja. Há uma diferença muito grande. O DNA não cambiou, é a mesma pessoa, é o mesmo nome, é a mesma pessoa. O que é cambiado? É que quem vive dentro de ti chama Espírito Santo agora. Por quê? Porque a hora que está em tu interior refleja em seu exterior. O que significa? Por el pecado deixa a pessoa feia. O pecado vai denegrindo. Mas quando tu mira na pessoa dia do Espírito Santo, seu rosto brilha, verdade? Tu mira uma beleza diferente. O cristiano, ele é pobre, mas ele põe um terno como a pessoa pensa que ele é um advogado, doutor, mas é pobre. Por quê? Porque ele tem um brilho do Espírito Santo. Ele é filho de Deus. Ele é hija de Deus. Ela passa na plancha, põe o vestido e agora é uma hija de Deus. Vamos para glorificar. Verdade? Então você para tu não dormir, para já ir para o final acá, levanta tus manos assim, por favor, me ajuda a predicar. Levanta tus manos assim, ó, mueve ella para ver se tu estás vivo aí. Afuera também, os irmãos estão animados aí afuera. Oh glória! Mira aí, mueve tus manos assim, ó. Agora com carinho e respeito, hace assim, ó, golpea seu peito assim, ó, hace assim, ó. Agora tu vais quitar a pigarra que tem na garganta, hace assim, ó. Tu vai profetizar para a pessoa que está acostada de ti, ok? Haz assim, ó, golpeando assim, ó. Haz assim, ó. Diga assim para a sua irmã assim, ó, sua irmã, yo. Não, abra forte, yo. Esta simpatia de persona. Abra para assim, ó, lleno de falhas, lleno de errores. Abra, pecador. Abra assim, ó, mesmo assim, aponta assim, ó. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro e mesmo morreu para casar com ele. Vamos para glorificar a Deus. Ou seja, não valíamos nada, não teríamos nada, mas Ele nos amou primeiro. E tanto que não foi nós outros que escolhemos, foi o Padre. Tanto que é verdade que a palavra vai dizer, não foi senão Ele elegiste vosotros a mim, mas eu vos ha elegido a vosotros. Ele nos elegeu, não foi nós outros. Ele nos escolheu, mesmo nós outros estamos em falhas e pecadores. Ali chega assim Jesus agora, ele já escolheu a novia. Recuerda a história, o padre escolhe, agora depois o filho tem que ir na casa da novia, fazer um discurso, alguém teria que dizer que era digno, depois volveria à casa, era recebido com festa, porque ele provou que é digno por uma novia que ele não escolheu e não conhecia. A história também repite, Jesus também vai cumprir isto. Pastor, como? Aí em Filipenses 2:15 adelante. E ele não tuvo por usurpação ser igual a Deus, mas ele deixou sua glória. Recuerde, deixou sua glória, não sua divindade. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Deixou a glória, não sua divindade. Ele deixou e vino na casa da humanidade. Onde? Terra, acá, humanidade. E vino provar seu amor. Vamos resumir aqui, vamos mais adelante saltar aqui. Onde que ele provou seu amor? Allá na cruz, allá em Gólgota, verdade? O monte da calavera. Ele está allá. Está dois ladrões, a direita e a esquerda, Dimas e Cefas, uma direita, uma esquerda. Ele está em meio, porque em meio para provar seu amor por la humanidade. E ele vai fazer um discurso tremendo. E alguém tinha que dizer que ele era digno, verdade? Duas pessoas falou que ele era digno. Primeiro, Pilatos, ele também é escrito em uma placa, um letreiro de madeira, uma tábua, dizendo: este é Jesus, Rei de los judíos, em 3 idiomas: arameu, grego e hebreu. Ou seja, 3 idiomas. Quando os gregos miravam ele, diziam: ele é rei da sabedoria. Todos miravam: ele é rei de los judíos. E os judeus se molestaram e diziam: ele não é rei, ele se diz ser rei. Que Pilato ha dicho, o que está escrito, ele é rei. Pilato foi o primeiro, ele é digno, ele é rei. Segundo, quem foi que falou que também ele era digno, que ele era digno? El ladrão.
um ladrão ao costado abre e diz assim: se tu eres o Cristo, bájate da cruz, salva-te a nós mesmos. O outro ladrão mirou que o outro estava falando com Jesus, mirou para o outro ladrão acostado e disse: oh ladrão, sim, haga um favor para mim, sim, cállate. Por que ele está dizendo? Nós outros estamos aqui porque cometemos erros. Nós outros pecamos e estamos aqui, pero este homem que está aí em meio, ele não pecou, ele é justo, ele é inocente. Aí ele mira e Jesus assim com a cabeça baixa, ele mira assim, ele mira escrito Rei de los Judíos em 13 idiomas, ó Rei, acuérdate de mim quando entrares em tu reino. Jesus levanta a cabeça e fala: que tu has dicho, Rei, porque tu eres Rei. E ele vai dizer: aún hoje estará comigo em paraíso, em meu reino, porque ele provou. Ou seja, o ladrão também fala: ele é Rei. Ou seja, Jesus em la cruz prueba su amor por la humanidade. Tudo aí está se cumprindo, para se cumprir os salmos, para se cumprir as profecias, tudo está se cumprindo em la cruz. Ou seja, mirando, Jesus, como diz o Juan, ele é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Ele está em Juan 1:29, ele é o Cordeiro, está tudo se cumprindo. Tudo era um rito, recuerda do rito rapidamente acá. Antigamente eles assim como, saía do pátio, entrava no lugar santo, lugar santíssimo, tinha que transferir, o pecador levava um carneiro, verdade, um cordeiro que se mancha, e ponia a mão sobre sua cabeça como transferência del pecado para ele, e depois de isso cortava-se aqui através de seu cuello, ponia um vaso de barro chamado safiro, e através desse vaso de barro agora entrava o sacerdote dentro do templo com o carneiro, e queimava agora sobre aí dentro do incenso, e pegava, agarrava o incenso que estava aí, ponia o cordeiro sobre a tapa aí, onde hacía queimar agora o cordeiro, e ele agarrava a sangue que saiu do cuello do animal e ponia nas 4 puntas do altar, porque para também fazer o rito do sacrifício, a sangue que estava agora que sobrou, não podia echar fora, ele derramava na base do altar. Quando o animal queimava, a ceniza do animal caía e mesclava com a sangue que saiu do cuello. Quando ele estava aí, ele orava ao Senhor. Disse a história que a Shekinah, a glória de Deus, venia, a nuvem de Deus venia como relâmpago agora e barrava sobre o tabernáculo. Diz a história que mais de 3 milhões de judeus estão de rodillas, pedindo a Deus, agora que Deus perdoa seu pecado, porque era um ano de prosperidade. Se Deus recebe o sacrifício, o povo está orando para poder escutar se teria apoio dentro do templo. Por quê? Porque diz a história, alguns historiadores falam que alguns ele agarravam na cuerda e amarrava em sua cadeira acá para poder ingressar, porque se a glória de Deus entrava em tabernáculo e o sacerdote não suportava, ele podia desmaiar e podia ralar. Pero a Bíblia não conta isso, são histórias, historiadores. A Bíblia não habla sobre cuerda amarrada sobre o sacerdote, pero a Bíblia habla que em seus vestidos tinha campanas e romãs, que quando andava o sacerdote fazia como campana, buia, que significa quando o sacerdote chegava allá e oferecia um sacrifício, que ele fazia, ele dava, quando Deus recebia o sacrifício, a hora ele agarrava a sangue com a ceniza mesclada, envolvia em bornal, quando agarrava dava 7 passos para trás, quando tocava na cortina, que era a cortina que pesava toneladas, era 7 camadas, ele tinha que sair por ela, e quando, porque não poderia volver de espalda para a presença de Deus, por isso ele dava 7 passos atrás, com a sangue mesclada com a ceniza. Quando ele volvia, saía do lugar santíssimo, entrava no lugar santo. Quando chegava em pátio e saía fora, mais de 3 milhões de judeus estavam ouvindo se tinha puia até no templo, porque quando eles miravam a puia, tinha que mirar o senhor. Qual era o senhor? O sacerdote tinha que sair e agarrar a sangue mesclada com a ceniza e dizer assim: ó, estamos perdonados, Deus ha recebido o sacrifício, nós outros estamos perdonados. Mas tinha o costume, tinha que ter buia dentro do templo. Se não tinha buia dentro do templo, as campanas, sem
sacerdote está muerto e Deus não ha recebido o sacrifício. Oh glória! O Espírito Santo já está manifestando aqui, irmão. Não tem nem bosqueiro, está queimando aqui, ó. Deus está dando com nós outros aqui. Há muitos sacerdotes. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 que Ele nos hizo reis e sacerdotes de Jesucristo. Diga a tu irmão, tu eres um sacerdote de Jesucristo. Não, tu me enganou, melhor é isso, tu eres um sacerdote de Jesucristo. Ele nos hizo reis e sacerdotes. Se tu entenderia, se hubiera bulla dentro do templo, Senhor, que o sacerdote, verdade, está vivo, Deus a receber de Senhor. Se não há bulla dentro do templo, Senhor, que o sacerdote, verdade, está morto e Deus não ha recebido, Senhor. Segura esta, amados irmãos, porque o Espírito Santo revela aqui esta noite. Há muitas igrejas, como o pastor ha dicho, em muitos outros lugares. Deus me ha dado a dádiva de poder conhecer um pouco o Peru e antes em Brasil também. Aí eu fui recentemente à Europa e miramos que muitas igrejas estão frias. Hoje tu teme que é a hora de dizer, levanta tu mano para glorificar. Hoje temos que falar assim, a su nome para glorificar como robô. Não glorifica se não mandar a su nome. E a adoração tem que ser espontânea. Eu não tenho que te mandar glorificar. Eu não tenho que mandar tu levantar a mano. Como é dito a ela, aquele pastor Douglas, aprendi algo, glorifica a Deus, adora a Deus, quem és agradecido. Mas eu aprendi algo, Jesus falou, nós todos somos sacerdotes, e quando os sacerdotes estão nos templos, não tem mais buia de glória, não tem mais buia de aleluia, não tem mais buia de consagração. Estamos vivendo os tempos de apostasia, muitos estão se apartando da fé. Hoje as pessoas têm que fazer uma atividade diferente para tentar ralar a pessoa. Já não se mira escola bíblica dominical, já não se mira crente em culto de oração, já não se mira mais crente em uns cultos de doutrina, mas nós todos somos as Assembleias de Deus que nasceu em fuego e cresceu em fuego e subirá em fuego. Acá em Peru, eu vim aqui para profetizar nesse 13 anos de avivamento em fuego. Deus está dizendo, e hoje Ele quer saber se dentro do templo há sacerdote que tem campana, que tem buia de glória, porque se não tem buia em templo, será que o sacerdote está morto? Mas se há glória, será que Deus recebe o sacrifício e o sacerdote está vivo? A beber o sacerdote vivo aqui, então nós somos sacerdotes que glorificam a Deus. A frieza está ingressando nos templos, o pecado está ingressando nos templos. Hoje estamos vivendo tempos muito difíceis. Antigamente não era assim, as coisas eram diferentes, por isso somos frutos do passado. Tudo que vivemos são resposta, cosecha do que nós outros buscamos em el passado. Mas me dá temor desses últimos tempos. Se tu perguntar para hoje um de cristiano, ele quer ser Neymar, ele quer ser Messi, ele quer ser todo, mas não quer ser missionário, não quer ser pastor. Pode ter a profissão. Há doutores, pastores, há advogados, pastores, há médico cristiano. O que quer dizer? Muitos hoje não querem mais buscar reino, porque estão se acomodando, estão entrando, como diz Romanos 2, se conformando com o mundo. Mas acá em Trujillo foi marcado hoje avivamento em fuego. Mientras há fuego em coração de sacerdote, o pecado não vai ingressar nas igrejas. Mientras o mundo está dizendo, está liberado, aqui em Trujillo é proibido. Santidade, Jeová. Diga meu irmão, tu eres sacerdote de Jesus Cristo. Tu eres sacerdote. Ou seja, tudo isso se cumpriu, ok? E aí, para terminar, recuerda que ele, depois que ele provou que era digno, ele tinha que volver, verdade, a casa do Padre, ele sentia com festa. Jesus também cumpriu isto. Pastor, onde? Salmo 22, Salmo 23 e Salmo 24. Aí é uma trilogia de la cruz de Cristo. Salmo 22, ele é nosso substituto. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 23, ele queda 40 dias pastoreando na igreja inteira como bom pastor. Salmo 24, ele é recebido nos céus com festa, porque agora ele vai dizer a palavra: alça vuestros ojos
abrí portas e puertas eternas, entrará o Rei de Glória. Aí os ángeles que estão adentro com a chave, quem é esse Rei de Glória? E os ángeles foram mais forte e disse: o Senhor poderoso em la guerra, Ele é o Rei de Glória. Tudo se cumpre, a palavra. Ele está cumprindo, ele é recebido nos céus com glória. Agora entra a parte segunda de Erushim. Repita comigo: Erushim. Diga comigo: preparação. Como funcionava? Depois então que o padre escolheu, foi provou que ele volveria agora, era recebido com festa. Agora eles que davam um tempo de preparação. Repita comigo: preparação. A noiva ia preparar os vestidos e o noivo preparava a casa, porque que casa queres? Casa. Então, quando foi preparar o vestido, tinha um ano para se preparar. Não podia ensuciar seu vestido, tinha que guardar, santificar, preparar. Mientras o esposo vai preparar a casa. Jesus também cumpriu isso, pastor? Também é cumprido. Como é cumprido, pastor? Juan 14, não se turbe seu coração. Credes em Deus, credes também em mim. Em la casa de papá há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos havia dito, pois eu vou preparar-vos e quando eu preparar um lugar, vendrei outra vez e rápido, arrebatamento, os levarei para mim mesmo. Mira que forte, para onde eu estou, e vosotros também? Vosotros também? Ei, aqui é tremendo, para onde eu estou, vosotros também está. Estar com Cristo é o melhor lugar que está. Amém? Aí a pessoa acaba assim, se tu perguntar para a pessoa, como na igreja perguntei, por que tu queres ir aos céus, fulano? Aí fala, porque aí elas caem são de ouros. Hasta em estas coisas somos interesseiros. Tu queres você porque cai de ouro? Não, porque aí os muros são de raspe, por isso. Não, porque aí não há dolor. Não, por que tu queres ir aos céus? Porque Cristo está allá. Ele está dizendo, o cielo é cielo, porque Cristo está allá. Terra seria cielo, se Ele está aqui. Compreenda-me para não amar que eu sou rei. Compreenda-me, inferno seria paraíso, se Ele está allá. O que quer dizer? Não é esse lugar, é quem é o paraíso. Jesus amou o ladrão, hoje estará comigo em paraíso. Está com Cristo, é o paraíso. Não é o cielo, não é a terra, é estar com Ele. Por isso Ele disse, para onde eu estou, vosotros também? Ou seja, estar com Ele. Vai chegar esse grande dia que nos levará para estar com Ele por toda a vida. Essa é a Bíblia que abriu aberta a inspiração. Termina aqui. Último, Nissuim. Repita comigo, Nissuim. Abra comigo, matrimônio. Quem acá é casado? Aí, é bastante casado aqui, ó. Oh, glória a Deus. Quem acá é novio? Quem acá é solteiro? Já mira solteiro, vai mirando quem é, já agarra o WhatsApp depois, depois ela vai pastor, não, glória. Aleluia. Alguns até vão rolar a mão tão rápido. Não, por quê? Agora para entrar no momento de matrimônio. Como funcionava? Depois de um ano, a noiva teria que preparar os vestidos. Repita comigo, vestidos. E teria algo também, não podia passar por uma palavra chamada het. Het significa, em hebreu, significa divórcio. Ou seja, se a novia fuera infiel, não fuera fiel, o novio não tinha mais o pacto e o compromisso de casar com ela. A novia tinha que ser fiel em um ano de preparação. Mas sabe que é tremendo acá? Agora pergunta para nós outros. Nós outros, eu sei que temos homens acá, eu também, muitos homens acá, somos macho, somos masculino, somos macho alfa, somos, pero com todo carinho e respeito, analogia, somos macho, mas delante do Senhor, o Senhor compara a igreja como uma novia. Todos nós somos aqui, somos a novia do Cordeiro. Isso acá, e sabe o que significa? O que o Senhor quer com nós não é um enamoramento. O que o Senhor quer com nós é matrimônio por toda a eternidade. O que o Senhor quer com nós é um compromisso eterno. Aí, ou seja, não poderia ser infiel.
Aí quantas vezes nós pecamos com o Senhor? Quantas vezes somos infiéis ao Senhor? Quantas vezes Deus muitas vezes abre o puente e nós não retribuímos e somos infiéis? Mas sabe que é tremendamente estou falando de acá de infidelidade. Parece que já podem ver como gotas de sangue caindo sobre esse lugar. E Deus dizendo para mim: Felipe, diga na igreja, por lo mais que ela pode cometer erros e pecados, quando ela se arrepende, mi sangue purifica de todo. Esta noite Deus está lavando vestidos, dizendo como aquelas 10 vírgenes: se prepara para encontrar com o Senhor. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor do Deus. Com permisso do nosso pastor, quedamos parados sobre nossos pés nesse momento. Eu quero orar nesse momento. Aqueles são casados, recuerda quando foi a primeira vez do seu matrimônio? Você recuerda como foi a primeira vez? E aí termina a hora rapidamente, amados irmãos, porque a Bíblia diz que será igualito como se fuera um matrimônio. Rapidamente aqui, rapidamente, em 3 minutos termina a hora cá, porque a hora já nos espera. Mas estamos em festa. Mas rapidito para terminar aqui, metendo essa mala haga um fundo, não? Glória a Deus. Necessito rapidamente acá, uma pareja. Rapidamente, uma pareja me ajuda acá para terminar com demonstração. Quem sabe vir acá? Uma pareja. Quem pode vir aqui para me ajudar na demonstração? Uma pareja. Uma pareja aí. Aí, vem acá, por favor. Vem uma pareja acá. Isto. Vem acá, por favor, na pareja acá. Isto. Por favor. Isto. Necessita hora de um varão. Uma pessoa, um varão. Pastor, tu pode me ajudar, pastor Douglas? Eu já tenho. Se não tem, eu não conosco outro, só conosco a ti. Você vai me ajudar aqui, por favor, pastor. Como tu te chama, minha amada? Edson. E a irmã? Ana. E tu como te chama mesmo? Pastor, mira como será rapidamente para entendermos. O grande dia será como se for um matrimônio. Olha, pastor, faz uma negociação rapidamente aqui. Amém? Por favor, minha amada, tu pode quedar aqui, ó, um espaço só, porque aqui já estamos cheios, não há como fazer aqui, mas para aqui entender melhor. Pastor, tu pode quedar aqui, por favor, aqui, ó, acostado da irmã Ana. Amém? Amém? Com todo respeito, com todo temor, pastor, olha do matrimônio, pastor, pode ser assim, ó. Assim, ó. Isso. A irmã, com todo carinho e respeito, assim, ó, por favor, assim. Isso. Como se for um matrimônio. Para que tu possa entender como será o grande dia do arrebatamento da igreja. Esse irmão Edson. Uau, nome difícil, não? Vou te dar um papel muito bonito. Tu será Jesus, ó. Jesus, depois dessa tu tem que pagar lá em Coca-Cola. Tu não és diabo na mesa, tu eres Jesus. Edson é Jesus. A irmã Ana é a igreja. Amém? O pastor Douglas é a pessoa Espírito Santo, amém? Amém. Já entendo como será. O grande dia vai ser assim. O grande dia, Paulo vai dizer, verdade, em Tessalonicenses, a trompeta vai tocar. E aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. E nós todos vivos seremos transformados e arrebatados por Senhor. O que vai passar? Um grande matrimônio. Já viram como peça um matrimônio? Como tu chama, meu amigo? Júnior, tu logra ser um apoio de um matrimônio como uma entrada nupcial? O que Deus toca o coração como? Eita, glória, profissional, pastor. Ó, não fui nem coordenado. Ó, aí que vai passar? É o momento que chega, a trompeta vai tocar, e Júnior? Vai tocar a trompeta. Nós outros aqui seremos os ángeles, arcângeles, querubins. Papel bueno, não? Como funciona o matrimônio? Quando a noiva vai chegar, os invitados não estão mirando para o noivo, querem mirar a noiva. Aí sempre tem um matrimônio, um padrinho, os invitados a mirar na carteira do colhido com vestido. O outro mira, tá chueco acá em pé, sempre poderoso. Sempre tem os envidiosos, não? Pero não, ela allá não vai ter isso. Allá vai ter os anjos dizendo: quem é esta de vestidos brancos? É a igreja. E vão dizer: glória, aleluia. A igreja será levada. E quem vai passar? O Espírito Santo vai vir arrebatar a igreja. Aí como será?
Vai tocar a trombeta. Vai chegar nesse passeio, vai parar aqui, ok? Vai. Quando você pensar a venir, vocês vão dizer assim: glória, aleluia, glória, aleluia. Que eu sou imitado assim: uau, que linda, que bonito. Assim será você. Combinado? Vamos assim, agora é o momento do teatro também aqui a hora, hein? Atenção, senão tu perdeu a mensagem a hora. Então vamos aí comigo. Vai, ele vai tocar, a trombeta vai tocar. E a hora aí vamos bem despacio. Em meio do caminho, quem vai passar? Satanás, que é quem? Querendo enganar na nóbia. Vai dizer assim, ó: ele não te ama. Para que perseverar? Ele não te ama. Ele amou que vai venir, mas nunca viene. Su tatarabuela habla esto. E nunca vino. O pastor está 3 anos hablando isso, nunca vino. Nunca vino. Satanás sempre vai nos desanimar dizendo: não siga, é mentira. Pero quando Satanás quer nos desanimar, o Espírito Santo habla: tranquilo, eu estou contigo aqui. Vamos juntos. Eu levo dos pés, igreja. Eu levo dos pés, igreja. Aí que vai passar? Quando ele está levando, agora Jesus vai venir a hora, para a hora receber a igreja que o Espírito Santo vai levar. Ok? A hora que ele vai passar, no grande dia, eu estou lidando com os atores aqui. Mira, em Bíblia é assim, irmãos. Quando ele vai chegar a hora da igreja, a hora Jesus vai venir a arrebatar a igreja. Escute aleluia aqui, só ele vai. Eu que acabei em português. Eles que me entenderam, não? Jesus vai venir a arrebatar a igreja. Entender. Ou seja, afuera, Jesus vai venir a levantar a igreja. Já estou mais rápido aí, ó. Verdade, nós vamos sair aqui para subir, já sabe de frente, aí, mira. Quem vai passar no grande dia? Quando a hora Jesus vai venir a levantar a igreja. Pode ser hoje. Pode ser que esta festa não termine acá e vai terminar na glória. Agora, Jesus vai venir a levantar a igreja. Pero antes de venir, ele vai primeiro agradecer quem? El Espírito Santo. Imagina isso nos céus. Imagina a conversa. Oh, graças, meu amigo, por guardar minha igreja. Graças, meu amigo, por ajudar a igreja a perseverar. Graças, meu amigo, porque foram 13 anos de vitória, esperando este dia. Muitas graças. Imagina o encontro do Espírito Santo com Jesus, os hermanos juntos. Oh, glória. Aí ele vai para cá, vem para cá, Espírito Santo. Vai quedar com o padre aqui. E olha, por favor, pastor, tu pode me ajudar? Tu eres de Deus agora. Vem aqui, aqui. Ele é grande mesmo, porque esse Deus é grande, né? Aqui, está aqui, ó. A hora. Jesus, depois que abraçou o Espírito Santo veio aqui como um padrinho. O papá aqui, ó, tirando o seu filho. O filho toda a música. Aí sabe o que ele vai fazer? Jesus vai orar nesse pela igreja. Sabe o que ele vai fazer, ó? Ó. E ele enrugará de seus olhos toda lágrima. Ele vai ter como panuelo de la eternidade, porque na igreja chora. Já virou cristiano? Se tu virar um cristiano, está assim, chorando e rindo. Só o cristiano logra chorar e rir ao mesmo tempo. E o Senhor vai estar aqui, ó, limpando de nós outros as lágrimas, dizendo para ela: valeu a pena, igreja. E agora, Deus por toda a eternidade. Por favor, passa. Bendito é mi Padre, mi por
excelência, o que foi preparado desde a consumação dos siglos. Graças, pastores, graças. Aplauda meus atores. Olha, vamos orar. Olha, dile a tu irmão, terminei. Vamos orar. Dile a tu irmão assim, ó. Quero te ver allá, te espero allá. Dile, quero te mirar aí esta fiesta. Eu quero te mirar allá. Abra persevera. Eu quero te mirar allá. E sabe como é allá? É lindo. Vamos dizer, as calles são de ouro puro. Alguém não quer viver com essa calle? Não. Vou repetir, a calle é de ouro puro. Sabe o que é ouro? Vocês conhecem a mineria aqui, irmão. Ouro, o que é ouro? É a coisa mais valiosa que tem. A pessoa mata por ouro. Sabe o que isso está dizendo? O que é mais valioso para vocês aqui não é nada, aqui tu pisa. Aleluia. Os muros são de raspe, não são de política. E sabe o que é mais glorioso? É onde tu vai viver. Será uma casa, uma mansão bonita. E aí mira se o benzinho dá para beber. Não é que a benzinha chismosa que quer dar mirando do bem, não. Não que ela trabalha, não sabe que era do benzinho? Mira se dá para viver com o benzinho. À direita vai estar Abraão. À esquerda, Pablo. Adelante, Pedro. Atrás vai estar Juan. Hermano, eu quero ser tu vecino quando chegar nos céus. Eu vou entrar em tua casa, vou dizer para ti, valeu a pena ou não valeu a pena? Valeu a pena perseverar ou não valeu a pena perseverar? Ei, o arrebatamento é real, Cristo vem arrebatar. O inferno não é para nós, é para o diabo e seus ángeles, mas os céus vai para allá. Eu profetizo, tu e tua casa estará com o Senhor para sempre. Eu em casa. Vamos orar? Com permisso, pastor. Agarra a mão de seu irmão, se isso não é tu liberdade cristiana. Agarra a mão de seu irmão, pida permisso com todo carinho e respeito. Se possível, se isso não for sua maneira de adorar a Deus, senão não é problema, já? Isso aqui é didático, amém? Ora, com carinho e respeito, aprieta a mão de seu irmão antes de ele falar, aleluia. Ele não está falando aí, ele fica, aleluia. Assim que eles fazem. Quando Deus está cercando, Deus diz, aleluia. Nada vai virar que vai dar muito tempo. Mas se cada caiado, Deus está falando contigo, não? Então, aprenda até se ele falar, aleluia, vai. Olha, diga assim, está vivo? Está vivo? Diga assim, ó, prepárate. Pode ser hoje que nós seremos arrebatados. Agora levanta a mão em terceiro piso aí, levanta a mão dele assim, ó. E agora eu vou orar contigo em este momento. Depois da oração, tu vai dar um abraço e no mínimo 5 pessoas e vai dizer para ele assim, ó, te espero em arrebatamento, te espero em arrebatamento, amém? Depois da oração, tu vai dar um abraço em 5 pessoas e vai dizer, te espero em arrebatamento, amém? Oremos, Senhor, eu te dou graça por esta igreja cá, Senhor. Essa igreja está 13 anos perseverando, 13 anos esperando uma promessa que tu vendrás arrebatar tua igreja. Satanás está tentando desanimar, Satanás está tentando, Senhor, muitas vezes quitar, Senhor. Mas mesmo aqui como foi um teatro em tempos de guerra, não vamos parar de lutar. Senhor, renueva a força de mis hermanos, ajuda a perseverar. Los cielos es real. Mesmo se o católico não crê, tu vendrás a si mesmo. Se o brujo não crê, tu vendrás a si mesmo. Se o incrédulo não crê, tu vendrás arrebatar a si mesmo. Tu não dependes se crê ou não. Há uma promessa e tu vendrás arrebatar esta igreja e estaremos contigo. Orebaia, sora, calabadara, séria. Senhor, delante de vista nos salmos, aonde há um salvo, ora Espírito Santo. Agora com estas mãos levantadas, mão levantada significa o povo de Israel vencia com as mãos levantadas. Mãos levantadas sem até bandeira de vitória. E eu profetizo em este momento, todos os demônios estão caindo por terra. Tu vai subir ao céu com seu filho, com seu esposo. Tu
casa vai subir a los cielos. Tu não retroís para ir para o inferno. Deus vai arrebatar nuestra família. Rebaya seria mandalaia. Senhor, aonde há um crente bautizado com o Espírito Santo agora, aonde há um crente que será arrebatado agora, vai chegando, Senhor, que a unção vai passando como eletricidade, de mano em mano, de la mesma maneira que na frieza agarra, o fogo agarra mais rápido, o fogo vai queimando, que através deste mano já está sentindo aí, ó. Já está na bandaraia. Quem falou que não vai pentecostal na semente de baixo? És mentira de diabo. Aqui há uma igreja preparada, redimida, bendecida. Onde estão aqueles que serão arrebatados agora? Sai desse aí de glória, sai aleluia, aleluia. Onde há agora o Espírito Santo te toca e te marca agora. O Espírito Santo está dizendo: o cielo é real, é real, Deus. Aonde há um crente agora, derrama tu glória, Senhor. A mesma unção que estou sentindo aqui agora, vai passando agora. A basséria, calabadaia, eramando e lavandara séria, eravandaraia sé. Eu não quero saber se tu habla quechua, eu não quero saber se habla espanhol, eu não quero saber se habla português ou inglês, eu quero saber se aqui habla línguas, abre línguas, abre línguas, abre línguas. O rebanar a séria, em nome de Jesus agora. Agora abraça a sua irmã e agora profetiza aí, profetiza também. E o cielo es real. Deus está aí. Mira Deus fluindo aí. Manda aí, profeta aí. A terra Deus te usando aí. Profetiza a sua irmã, profetiza a ella. El cielo es real, el arrebatamiento es real. El fuego encendido sobre el mar no se apagará. No se apagará. Va a seguir quemando. Ya puede escuchar el ministerio de la iglesia. Já estou escutando o ministério da igreja. Tu estás vivo, ai sacerdote da igreja.